Olá, irmãos e amigos. Estamos estudando a Palavra de Deus, essa série de estudos chamado Carta aos Efésios para o Nosso Tempo. Como falei no primeiro estudo, hoje é o 10º, o objetivo desse estudo é nós aprendermos um pouco mais sobre as verdades eternas que estão presentes nessa carta que, a meu ver, é uma síntese da teologia sistemática que a Bíblia apresenta. Por que uma síntese? Porque são 6 capítulos. Segundo alguns estudiosos, a carta de Paulo aos Romanos é o maior conteúdo teológico do Novo Testamento. Isso na questão das cartas. E se a carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos, se não, já que tem, a carta aos Efésios, poderíamos dizer, tem quase um terço, né? Quase um terço do tamanho, mas também tem um grande conteúdo teológico e apresentado de maneira extraordinária. Com um detalhe: se você ler de uma vez só os 6 capítulos da carta de Paulo aos Efésios, você vai observar que há uma mensagem muito clara. Jesus é o centro, Jesus é a base, Jesus é o alicerce, Jesus é tudo, Ele é suficiente para todos nós. E o olhar que Paulo coloca sobre a pessoa de Jesus é para mostrar para nós que tudo começa nele, é por ele e é para a glória dele. E aí fazendo uma analogia a Romanos 11:36. Então, dando sequência a esse estudo, ou a essa série de estudos, Carta aos Efésios para o Nosso Tempo, vamos ler agora o capítulo 5. Estamos nos aproximando do final, já que são 6 capítulos, já passamos da metade da carta, e se você observar bem, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, a gente vê muita parte teórica, os ensinos, a doutrina. Do capítulo 4 em diante, ou seja, a segunda metade da carta, é tudo a prática, como colocar em prática os ensinos antes apresentados. E no capítulo 5, do verso 1 ao verso 14, eu vou ler e depois iremos comentar. Você pode acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, no seu smartphone, no recurso que você tiver, o livro físico ou um meio eletrônico para ler a palavra de Deus. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por todos nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá
sobre ti. Que coisa maravilhosa! Esses 14 versículos de Efésios capítulo 5 parece uma repetição do que foi dito antes. Na verdade, é uma sequência, não é uma repetição. Porque desde o primeiro versículo do capítulo 4, o apóstolo Paulo, do verso 1 até o verso 14, se não estou enganado, até o versículo 16, corrigindo, ele fala dessa nova vida em Cristo. O verso, então, de 1 a 16 do capítulo 4, Paulo fala dessa vida nova que os efésios estavam vivendo no Senhor. E a partir do verso 17 até o verso que nós lemos, do capítulo 5, verso 14, aqui há uma ênfase na parte prática, porque a Bíblia é maravilhosa. Deus não apenas diz como estamos, ou como não devemos estar, mas mostra como devemos estar, como devemos ser. A Bíblia diz o que nós não devemos fazer, mas diz o que devemos fazer e como fazer. E aqui nessa parte prática da vida cristã, o texto começa com uma palavra muito inspiradora. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Normalmente, para você imitar alguém, é preciso que você tenha 3 coisas com respeito a esse alguém: que você conheça esse alguém, que você veja esse alguém e que você siga os seus passos. É ver, né, é conhecer, é ver e é realmente praticar. É por isso que no Salmo 1, o escritor diz assim, o rei Davi: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ou seja, para imitar alguém, você precisa conhecer, você precisa conviver e você precisa praticar. Nesse caso, Paulo diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aqui Paulo já coloca algo a mais. Porque para você imitar a Deus, você precisa ter muita coisa de Deus na sua vida. Você precisa ir além daquilo que é visível e tangível. Porque o texto fala da filiação. O filho imita o pai. A filha imita a mãe. Biologicamente, os filhos se parecem com os pais. Não é à toa que eu costumo dizer que os nossos filhos somos nós no passado. E nós somos o futuro dos filhos na questão da aparência física e dos aspectos da personalidade. Os nossos filhos representam a nossa infância, a nossa adolescência. E nós indicamos para os nossos filhos como eles serão no futuro, se não houver nenhuma intervenção no aspecto cirúrgico, no aspecto da mudança da fisionomia. Pois bem, como podemos ser imitadores de Deus? Só como filhos. E a Bíblia diz que Deus nos tornou seus filhos amados em Cristo Jesus. João capítulo 1, de 11 a 13, o próprio escritor diz assim: veio para o que era seu, falando de Jesus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder ou autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Então é natural que uma criança imita seu pai, é natural que uma filha imite a sua mãe. Assim será natural quem é crente imitar o próprio Deus. Mas como vamos imitar a Deus se nós não o vemos, se nós não compartilhamos no aspecto físico da convivência com Ele? Mas nós compartilhamos da palavra dEle, da Bíblia, o Espírito Santo está em nós, o próprio Jesus está em nós, o próprio Deus está em nós. Então, nós, por graça, misericórdia e bondade de Deus, por nós sermos filhos de Deus, podemos imitá-lo. Mas imitar em quê? Naquilo que Ele faz. Deus perdoa, Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. Deus age com misericórdia, Deus não se ira à toa, Deus é maravilhoso. Então, como Deus é, nós temos que ser. É isso que Paulo fala aqui. E ele continua: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por todos nós,
como oferta e sacrifício agradável a Deus. É interessante ser imitador de Deus, quanto à maneira como Deus age, mas também imitar a Deus, ou melhor, viver em amor como Cristo amou, o que implica também imitá-lo. Imitar a Deus e viver em amor. Porque não dá para você dizer que imita a Deus se você não pratica o amor de Cristo. Não há divergência entre Deus e Jesus. Não há divisão entre Deus, Jesus e Espírito Santo. Eles atuam de comum acordo. É a unidade vivendo em harmonia plena. Então, nós não podemos dizer, eu amo a Jesus, mas não quero fazer a vontade de Deus. Ou, eu faço a vontade de Deus, mas não quero amar Jesus. Não tem jeito. Se você imita a Deus, é porque você ama Jesus. Se você ama Jesus, você imita a Deus. E aí diz o texto, no verso 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois por essas coisas não são próprias para os santos. É interessante, falando a coisa prática, aqui ele fala de um aspecto negativo. Não deve haver entre vocês menção de imoralidade sexual. E a gente está vivendo numa época onde a poluição sexual é muito grande. Comerciais, propaganda de chinelo de dedo, coloca um apelo sexual, uma propaganda de um produto de higiene pessoal, coloca um apelo sexual. De bebida nem se fala, de produtos, eu ainda não vi um apelo sexual em produtos de farmácia, mas não vai faltar muito para a gente ver, porque em vários lugares, em vários produtos que são comercializados, sempre tem uma apelação sexual. Por quê? Porque isso é do coração que não teme a Deus. E então Paulo fala, no meio de vocês, como filhos de Deus, como crentes em Cristo, como nova vida no Senhor que vocês têm, não pratiquem essas coisas. Não haja menção. E ele continua, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Ou seja, aquilo que era comum entre os gentios, as pessoas, entre os judeus havia uma certa limitação, porque eles tinham a regência da Torá, da lei, que era muito rigorosa e direta quanto às questões morais, éticas, nas relações familiares e interpessoais. Isso não quer dizer que não havia pecado, porém havia uma autocensura, digamos assim. Mas entre os gentios, que não temiam a Deus, que viviam nesse mundo sem Deus, sem esperança, havia uma liberalidade, como acontece no carnaval. No carnaval pode tudo, ninguém de ninguém, essa ideia de que vale tudo, de que a pessoa tem que aproveitar, porque são 4 dias, às vezes uma semana, em alguns lugares dura meses a festa. Por quê? É a questão da liberação. Mas aí Paulo fala, entre vocês não, vocês agora são crentes, vocês são servos de Deus, não pode haver isso. Aí no verso 5, porque vocês podem estar certos disso. Aí ele coloca então, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Na verdade, se você se der ao trabalho de pesquisar no Novo Testamento, há várias listas de práticas que impedem da pessoa entrar no reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios, ou melhor, Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 6, e a gente encontra Efésios capítulo 5, a gente encontra várias listas, Apocalipse capítulo 21, de 1 ao verso 8, por exemplo, a gente encontra várias listas de práticas que proíbem ou que deixam claro a condição de pecadora de todas as pessoas e também a impossibilidade delas entrar no reino dos céus. Por isso que Paulo aqui coloca apenas 2, porque vocês estão sendo nenhum imoral ou impuro, na verdade são 3. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, entrará no reino dos céus. Impuro é o que realmente pratica imoralidade. O imoral
que pratica perversidade, que pratica promiscuidade. O impuro é aquele que está contaminado pelo pecado. O ganancioso é aquele que faz do bem a razão da sua vida, que idolatra as coisas, que vive em função das coisas, que é a cobiça. Quem cobiça é porque idolatra, não pode viver sem aquilo que deseja, ou não vai conseguir viver se não obtiver o que deseja. Pois bem, ou obter o que realmente busca. Essas coisas deixam claro que a pessoa está vivendo como escravo do pecado, e por causa do pecado não tem como entrar no reino dos céus. Então Paulo diz, olha, vocês não podem, ou melhor, não devem viver assim. Continua o versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Palavras tolas, palavras fúteis, palavras que não têm a verdade bíblica, palavras que distorcem o texto bíblico, palavras mentirosas, palavras como a da serpente que disse para Eva, olha, não é bem assim, ou seja, Deus está mentindo, se você comer desse fruto, você não vai morrer, ao contrário, você vai ser semelhante a ele. Esses dias eu vi um documentário falando sobre as redes sociais, falando sobre o poder das mídias sociais, das redes sociais, para realmente seduzir as pessoas, para influenciar em seus pensamentos e mudar seus comportamentos. E aí uma coisa intrigante naquele documentário foi a insistente pergunta de um dos participantes do filme: o que é verdade? Ninguém sabe o que é verdade. Os senhores das empresas digitais, ninguém consegue determinar a verdade, porque uma coisa pode ser verdadeira para você, outra coisa pode ser verdade para o outro. O que é verdade? E quando eu vi ali aquele homem, aquele profissional de uma grande empresa de mídia social, de internet, falando sobre isso, eu pensei assim, realmente as coisas estão tão distorcidas que ninguém tem segurança. O que é verdade? O mundo não pode responder, mas Jesus pode, porque disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fique com Jesus e você vai ter a verdade. Fique com Jesus e você vai ser capaz de dizer realmente o que é verdade ou não pela palavra de Deus. Foi lançada recentemente a nota de R$200. Maravilha! Hoje dá até pena. Custa ela vir e vai embora rapidinho. Trocou a nota de 200, você já perdeu. Pois bem, teve aí nas redes sociais uma pessoa que teve a ousadia, a coragem, né, a desfaçatez de pegar uma nota de R$2 que tem como desenho, como emblema, digamos assim, uma tartaruga. E a pessoa teve a coragem de colocar ao lado do 2, 2 zeros, número 2, 2 zeros, e conseguiu transformar, né, com muito esforço, a tartaruga numa espécie de cachorro e colocou do lado lobo-guará, R$200. Aí eu falei assim, acredite quem quiser, mas a pessoa, não sei se é fake ou verdade, só sei que a legenda é assim, alguém teve a coragem de mudar a nota de 2 para 200 e em querer enganar uma pessoa idosa. Somente uma pessoa totalmente incapaz de analisar, incapaz de avaliar, é que poderia ser enganada de aceitar uma nota de 2 desenhada, rasurada, como nota de R$200. Conversa tola é isso. Conversa tola é querer enganar, é dizer, pode fazer, ninguém tem direito de se meter na sua vida, ou porque se todos fazem, por que você não pode fazer? Ou você está no controle da situação, na hora que quiser parar, você para. São conversas tolas, mentirosas, enganosas, para ludibriar, para seduzir e para induzir as pessoas ao erro. Deus é a verdade, a palavra dele é a verdade. Então se afaste, ninguém os engane com palavras tolas, palavras enganosas, porque sobre estas pessoas que usam palavras tolas, enganosas, para enganar, para seduzir para o erro, sobre essas pessoas permanece a ira de Deus.
Diz aqui no versículo 7: portanto, não participem com eles dessas coisas, porque aí ele diz aqui, no verso 8, muito interessante, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Vocês foram no passado, se você ler no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, vocês estavam, no capítulo 2, vocês estavam sem Deus e sem esperança neste mundo. Vocês estavam como filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e deste mundo. Vocês estavam seguindo a Satanás, diz lá Efésios capítulo 2, de 1 a 4. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, como todas as demais pessoas. Mas vocês nasceram de novo, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos da luz, vivam como filhos da luz. Vocês no passado eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. No verso 9 diz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. São 3 características aqui dessa vida nova em Cristo: bondade, justiça e verdade. Quer dizer, o fruto da luz são 3: bondade, justiça e verdade. E mais um detalhe: em toda bondade, em toda justiça e em toda verdade. Não em meia verdade, em meia justiça e em meia verdade. Meia verdade é mentira. Meia justiça não é justiça. Meia bondade não é bondade. Em toda bondade, em toda verdade e em toda justiça. Isso é viver à luz do Senhor. Viver na luz. E no verso 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, você como vida nova em Cristo, você como cristão, como filho de Deus, como filho de Deus, você tem que fazer uma escolha. Ou você agrada a Deus, ou você desagrada a Deus. Jesus disse lá em Mateus 6:24, você não pode servir a 2 senhores. Ou vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai amar um ou aborrecer o outro. Não podem servir ao Senhor e ao dinheiro. Não dá. Um coração dividido não funciona corretamente. No Rio Grande do Sul, eu soube de um homem que por algum tempo viveu com 2 corações. O coração com o qual ele havia nascido estava fragilizado naquela idade em que ele se encontrava. Então, em vez de um transplante, foi colocado um outro coração. E durante um tempo ele viveu com 2 corações. Certamente que a situação se complicou. Mas imagine uma pessoa com 2 corações. Biologicamente foi a salvação para aquele homem de uma doença grave. Mas espiritualmente não dá para viver com 2 corações. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada a Deus. Não dá para viver com o coração dividido. E aqui então diz no verso 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E aqui é interessante, o apóstolo Paulo usa aqui uma linguagem muito interessante. Ele diz, olha, vocês são filhos da luz, vocês no passado eram trevas, mas agora são filhos da luz, vivam como filhos da luz. Mas agora ele também fala, e como filhos da luz, não participem das obras das trevas. Sabe o que são trevas, meu querido? Trevas são ausência de luz. Se você é luz, então você, ao chegar no ambiente, você não pode apagar-se, você não pode se ocultar, perder sua identidade. Ao contrário, você tem que brilhar. Não existe crente vagalume. Sabe o que é crente vagalume? Um dia brilha, ou melhor, uma hora está brilhando, outra hora está apagado, outra hora está aceso, outra hora está no escuro. Não. Você tem que ser uma luz que brilha constantemente. Aqui eu tenho do meu lado essa luz artificial. Vou apagar e você vai ver a diferença. Só essa luz já faz uma grande diferença. Uma luz é uma lâmpada de LED que tem 3 watts de potência, mas faz grande diferença numa iluminação de vídeo. Assim, se o crente não brilha no ambiente onde ele está, ele se torna parceiro das trevas. Mas se ele brilha, faz toda a diferença. E aí Paulo fala, exponham as obras infrutíferas das trevas. Ou seja,
Ao viver como luz, você já está expondo as obras das trevas. A Bíblia diz que Ló se tornou uma condenação para os moradores de Sodoma e Gomorra, porque Ló fazia a vontade de Deus. E os moradores de Sodoma e Gomorra faziam exatamente o oposto. Então a vida de Ló incomodava a vida dos moradores daquelas cidades. Como Ló se incomodava com as trevas, com a prática errada dos sodomitas, e aquilo o afetou, aquilo fez sofrer, como diz o apóstolo Pedro, ele se angustiava com a vida errada dos moradores daquela cidade. Se por um lado ele sofria com os erros dos sodomitas, ele então incomodava. Sabe por quê? Luz e trevas não são parceiras. Luz e trevas não andam lado a lado. Luz e trevas não combinam entre si, não coexistem. Esse negócio de que luz e trevas coexistem, isto é conversa tola, isso é conversa enganosa, porque a luz expulsa as trevas, porque Jesus é a luz. E então diz aqui no verso 12, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. A luz torna tudo claro. Um pastor amigo meu último pastor em Teresina, pastor Manuel Nascimento Pereira de Souza, ele era muito brincalhão. Ele dizia assim: Clark, presta atenção. Ele diz assim: quando você tira uma pedra que está ali parada por muito tempo, você tira uma pedra e a luz do sol bate, todos os bichos saem, porque a luz incomoda. A pedra esconde os bichos na escuridão, mas quando você remove a pedra, todos os bichos saem. É exatamente isso. Quando a luz de Cristo brilha, todo o mal é exposto, toda a má prática é exposta, toda a mentira, todo engano é exposto, e são todas essas coisas condenadas diante do Senhor. É por isso que no verso 14, o último verso desse texto, diz assim: por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós, no passado, estávamos envoltos em trevas. Cristo veio, brilhou em nós, e nós nos tornamos vida nova nele. Vou falar uma coisa para você. Há muita diferença entre um corpo luminoso e um corpo iluminado. Se você está me vendo agora, por esse vídeo, é porque eu estou sendo iluminado. Há 3 luzes aqui, ou 4. A luz aqui do teto da sala e 2 luzes artificiais, uma maior, outra menor. Você está me vendo porque nesse momento eu estou sendo um corpo iluminado. Mas eu vou lhe mostrar o que é um corpo luminoso. Aqui está um corpo luminoso. Se todas as luzes outras forem apagadas, essa lâmpada continua acesa. Sabe por quê? Porque ela não é um corpo iluminado, ela é um corpo luminoso. A Bíblia diz que Jesus brilhou em nós, ele veio até nós, e a luz dele brilha dentro de nós, e então ele nos torna não iluminados, que tenta receber luz, e se ela for apagada, não é vista, não é notada. Não, nós deixamos de ser iluminados pelo mundo para sermos luminosos diante da graça de Jesus que brilha em nós. Apesar de todas as coisas contrárias, continue brilhando na luz de Jesus para a glória dele, imitando o Senhor, o nosso Pai de amor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê uma semana maravilhosa na presença dele, hoje para todo sempre. Amém e amém.